Na Amazônia, a pecuária tem sido mais um instrumento de expansão da fronteira do que uma atividade econômica em si. Com a chegada do agronegócio e a implantação de assentamentos da reforma agrária, a Amazônia é, hoje, a principal fronteira agrícola do Brasil. Nos últimos 20 anos, a agricultura cresceu tanto na Amazônia que hoje responde por 21% da área plantada do país. Impulsionada pela demanda no mercado internacional, de 2008 até hoje, a agropecuária cresceu 2 vezes mais do que o PIB do Brasil. O agronegócio é hoje a alavanca do Brasil. Ele representa 1/4 do PIB e o saldo comercial do Brasil hoje só é positivo graças ao agronegócio. Temos uma das mais desenvolvidas agriculturas do mundo, um dos poucos setores onde somos competitivos no mercado global. Nós, da TMG, investimos 70 milhões de reais ano. São muitos agrônomos, muitos esforços, muita dedicação para nós ter esse produto que dá tanto alimento. A produção agrícola no Mato Grosso é tão imponente que a infraestrutura do país não deu vazão à enorme quantidade de grãos. Quando se fala em estradas federais, estradas estaduais, infelizmente isso não andou na velocidade nem na quantidade necessária. A solução foi o próprio setor investir no transporte e infraestrutura, visando uma nova rota de exportação por terras, rios e portos da Amazônia. Temos aí a expectativa do escoamento pelo norte do país, pelos portos do Pará, via hidroviária, né, que é um grande sonho. Para isso, precisamos concluir o asfaltamento da BR-163 até o Porto de Miritituba, para que esse grande volume consiga realmente chegar lá a contento. Como se imagina uma agricultura moderna, eficiente, também tem que se imaginar uma infraestrutura compatível com essa modernidade, principalmente com o tamanho dessa agricultura. Pressionado pelo mercado internacional, o setor abraçou a causa do desmatamento zero, com a moratória da soja, até 2016. E apesar de ainda ter um passivo ambiental, hoje diz ao mundo que é sustentável. Como nós chegamos aqui há 30, 40 anos atrás, desmatou-se alguma propriedade 100%. Se não ocupasse, perdia os terrenos, perdia a terra. Hoje, quem desmatou uma propriedade além do permitido, tem que repor. Nós já repusemos as nossas propriedades, já compondo a nossa reserva legal. Além de principal fronteira agrícola do país, a Amazônia é, historicamente, local de assentamentos da necessária e urgente reforma agrária. Só na Amazônia, nós estamos falando em torno de 425 mil famílias que estão assentadas em cerca de 3 mil assentamentos de reforma agrária. Desses 3 mil, em torno de 2.700 estão em áreas de floresta. Às vezes eu digo, mandioca é a mãe da família, né? E se você puder fazer ela no tempo, tudo bem. Se não puder, ela fica ali guardada, o mato cresce e você não tem a precisão. Aí na hora da precisão, você vai lá, socorre nós na hora da nossa necessidade. Nós trabalhamos ainda com a mesma ferramenta e a tecnologia do tempo de Noé, né? Com foice, machado, enxada, né? A falta de assistência técnica é uma dura realidade em toda a Amazônia. Os assentamentos viram alvo fácil da exploração ilegal de madeira. Os assentamentos hoje do governo federal, na última investigação feita pelo Ministério Federal, respondiam por 1/3 do desmatamento na Amazônia. Então é totalmente incongruente você ter o governo federal, por um lado, fiscalizando o desmatamento e, por outro lado, dentro de assentamentos, tendo desmatamento. Nesse sentido, o INCRA vem trabalhando junto com o Ministério do Meio Ambiente e os dados mais recentes demonstram muito claramente que os maiores desmatamentos que acontecem em assentamentos geralmente não são por parte das famílias assentadas, tem um fator externo de pressão na área de reforma agrária e ele é muito concentrado em alguns assentamentos, que a gente observa esse comportamento. Sem assistência técnica e extensão rural, é praticamente impossível você falar
de uma produção sustentável, falar de assentamentos sustentáveis na Amazônia. A gente tem um portfólio de tecnologia disponível hoje. Por exemplo, a gente consegue duplicar a produção desses assentamentos nessas áreas que já foram desmatadas, que hoje estão com baixa produtividade, simplesmente se você fizer um sistema de apropriação tecnológica. Homens sem terra e terras sem homens. Na Amazônia, mais da metade da área desmatada não é ocupada por gente. É ocupada por boi. Dos 77 milhões de hectares desmatados, mais de 70% é ocupado por uma pecuária extensiva, de baixa produtividade, de alta emissão de gases do efeito estufa e, na maioria dos casos, ilegal. Em 2009, a farra do boi foi revelada pelo Greenpeace. O que o Greenpeace faz na Amazônia, o nosso trabalho básico na Amazônia é olhar para a floresta, ver o desmatamento acontecendo, verificar o que está causando aquele desmatamento e começar, portanto, uma investigação. Em 2009, nós lançamos um relatório onde a gente identificava muitas propriedades rurais que criavam gado e desmatavam floresta para criar esse gado, e então vendiam o produto dessa sua criação para frigoríficos, e esses frigoríficos processavam essa carne e o couro e vendiam para consumidores no mundo inteiro. Isso gerou uma reação virtuosa de intensificação da pecuária em alguns municípios da Amazônia. A partir do ano de 2008, quando essa questão do desmatamento se tornou mais importante e mais relevante, nós desenvolvemos um sistema de monitoramento e de apoio ao fornecedor para trabalharmos juntos na pecuária sustentável. No Brasil, a produção de carne bovina é cerca de 10 milhões de toneladas ano, sendo que desse total, cerca de 40% é produzido na Amazônia. E as ONGs e setor produtivo era uma briga ferrenha, né? As ONGs acusavam nós que nós éramos bandidos, destruidores e tal. Acontece que nós viemos para cá há 30 anos, né? Há 30 anos nós não tínhamos as informações, nós fazíamos algumas coisas erradas, ou seja, desflorestamento da área de APP, e hoje nós estamos, quem não recuperou e não manteve, estamos recuperando, ou seja, nós estamos de encontro àquilo que é correto e fazendo adequadamente a produtividade nossa. É uma regra simples e antiga de rodízio de pastos, por vezes consorciado com a soja. Então, Alta Floresta, por ser uma cidade nova, com mentalidade nova, todas essas informações e tecnologias são altamente e rapidamente assimiladas pelo produtor. O avanço não é pouco, se pensarmos que com esse processo, mais de 10 municípios saíram da lista negra do desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Com vontade, uma política acertada e uma agenda de médio prazo, a gente consegue quadruplicar a produtividade da pecuária, sem nenhuma revolução tecnológica aí. Estudos recentes mostram que até 2010, 2011, tinha 74 milhões de hectares desmatados na Amazônia, dos quais 5,5% ocupados com agricultura, 60% ocupados com pastagem e o resto totalmente degradado. Só a recuperação dessas áreas, com tecnologias modernas, tipo integração lavoura-pecuária-floresta, a exploração sustentável da floresta, isso bem feito, dá uma recuperação tal que não precisa desmatar nem um hectare a mais. Os desafios são enormes para todos. Ainda que a maioria dos alimentos que chega na mesa dos brasileiros venha da agricultura familiar, na Amazônia, onde um município pode ser maior que um país da Europa, a infraestrutura é um problema para grandes e pequenos. Pequenas produções hoje, a Amazônia recebe às vezes do sul, sudeste, nos supermercados locais, porque você não consegue criar um sistema de logística e de assistência técnica para que esses produtores, pequenos produtores, produzam e abasteçam o mercado local, produzindo riqueza. Mas nós vemos que nós vivemos um novo momento, né? E o momento, fundamentalmente, que essas áreas reformadas, que foram destinadas para a reforma agrária, elas possam contribuir e muito para um modelo de desenvolvimento que inclua as famílias que estão lá, social e economicamente, mas que fundamentalmente consigam conviver com o que nós temos da maior riqueza da Amazônia, né? Que é aquela diversidade ambiental.
Você imagina a força de trabalho que são 400 mil famílias trabalhando, né? Se a gente consegue dar esse aporte tecnológico, você vai ter produção. O que é uma cadeia produtiva? É a soma de ações e atores que começam todos na prancheta um cientista, passam pela produção e terminam na gôndola do supermercado. Então a cadeia produtiva tem que ser entendida como um processo rural e urbano somados. O rural e o urbano são irmãos gêmeos, são siameses. Um não existe sem o outro. A pressão da atividade agropecuária avança do sul para o norte. O desafio é a floresta deixar de ser vítima do homem para se tornar sua grande parceira. Semana que vem, a última fronteira hidrelétrica do Brasil.